E aí? Tem alguém aí? Ó nós aí de novo. Tá funcionando esse negócio? Seus seguidores. Ok. Aí, eu vi um joinha aqui do Gustavo. Cati. Baixa qualidade de conexão. Calma aí, deixa eu só ver como tá. Tá certo. Minha conexão tem que estar boa. E aí, gente, beleza? Vamos chegando. Hoje é a nossa última live aí desse, né, com déficit de uma, que não pude fazer ontem, estava realmente muito debilitado, mas hoje estamos aqui de novo. Graças a Deus melhorei bastante, amanheci bem melhor. À tarde fiquei um pouquinho mais assim, mas dei uma dormidinha e acordei melhor. Tomei um banho e agora estamos aqui. Tô negociando aqui entre eu e eu mesmo se eu canto para vocês, porque ainda tô meio, né? Então a voz não tá lá essas coisas. E aí, eu canto ou não canto? E enfim, ontem ia ser uma live mais de perguntas e respostas, né? Com esse grupo que a gente montou no WhatsApp, né? Para quem não sabe, a gente montou um grupo no WhatsApp de canto, um grupo onde a gente está trabalhando com desafios vocais para a galera que quer aprender a cantar, que quer melhorar, né? Se aperfeiçoar nessa arte tão bela, tão maravilhosa aí que Deus nos deu também. E aí eu formei um grupo, tem vários grupos na realidade no WhatsApp, onde minha equipe fica ali de prontidão, coletando, né, os áudios, as coisas que a galera vai mandando e trazendo informação para todo mundo, e enfim, tá? Amanhã vai ser um dia muito interessante, porque a gente vai lançar uma fórmula, vamos dizer assim, do meu curso menor, chamada Base do Canto. E eu quero hoje o tema dessa live é a base do canto. Eu vou falar com vocês o que é a base do canto, né, para um bom cantor, para uma pessoa que quer cantar, enfim, se especializar mais, se aprofundar mais, né? E vou estar também respondendo algumas perguntas que tiveram várias de ontem, que era a live que eu tinha que ter feito ontem para responder essas perguntas. Então vou dar uma misturada, uma mesclada aí dos conteúdos que seria de ontem nos de hoje, tá bom? Vamos chegando aí, eu vou tentar cantar alguma coisa aqui para vocês. Releva aí, tá? Ai, vamos lá. Em homenagem que eu vi o Léo esses dias postando, né? Ele pediu uma base de um violão de um loop session passado da música Oceans, que eu cantava no loop session, e ele me pediu, acho que foi semana passada, né? E ele postou no canal dele, ele cantando um trecho com uma base do meu violão, fiquei super feliz, né? E eu lembrei disso agora e vou cantar Oceans pra você, pode ser? Pra vocês. Vamos lá.
Nossa, hoje a voz tá fraquinha, gente. O ar não tá fluindo muito bem. Afinal, tô meio me recuperando ainda do baque de ontem. Mas pelo menos vocês viram que eu me esforcei. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos falar sobre as bases, a base do canto, a base para um bom cantor. Ok? É disso que eu quero tratar hoje. Espero que possa iluminar a mente de vocês e que vocês possam se agarrar mais forte ao aprofundamento do estudo do canto, porque realmente quando você começa a entender o mecanismo, como funciona e usufruir isso, tirar proveito disso, né, você consegue ter mais conforto na hora de cantar. Até como eu, que tô hoje estou mais fraco, o ar não está tão fluindo tão bem, né? Mas mesmo assim eu usufruo da... Por que eu quis cantar aqui para vocês? Para mostrar que a técnica ela ajuda. Ou seja, você tem um bom apoio diafragmático, você saber usufruir disso, do ar, da ressonância, você vai encaixando. Por mais que a voz não esteja um pouco fraquinha, você ainda consegue, né, atribuir algumas coisas para que a coisa flua, né? E eu assim, eu sou campeão disso porque eu sempre fui um cara meio fraquinho de saúde, assim... Vira e mexe, eu lembro que na estrada, principalmente com a oficina G3, eu vivia tendo algum problema de saúde, sabe? Desde refluxo a fraquezas, enfim, já cheguei a desmaiar a estrada, uma série de coisas, né? E aí depois eu fui ficando mais experimentado e fui ficando mais forte, mas mesmo assim, como é que eu me virava, né? No dia que não estava num dia legal e eu tinha que me apresentar, tinha que tocar, tinha que pular, tinha que... É isso aí, tudo tinha que acontecer. Então a técnica vocal era uma coisa que me deu muito apoio mesmo, principalmente nesses momentos, né? Quando o cara não tem, o cara fica totalmente cego aí no meio do tiroteio da vida, né? Das coisas que acontecem, o cara manda para onde eu vou. Então a técnica ela faz você ter um norte, um lugar para você ir e poder se apoiar e se reestruturar, ou pelo menos ter um nível de sobrevivência ali na hora do ataque. Tá bom? Então, por isso que eu quero falar sobre a base do canto. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês compartilharem geral aí essa live. Compartilhe agora para quem você acha que, poxa, quer receber essas dicas aí do Mauro, esses macetes aí sobre canto, as pessoas da sua igreja, pessoas que... Um amigo seu que curta cantar, ou uma amiga. Enfim, compartilha geral aí, tá bom? Para essa informação. O objetivo é que essa informação seja expandida aí, tá? Então, compartilha aí, geral. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui pra gente começar. Vamos lá. Gente, qual é o lance? A importância da base da base do canto. A importância de você estudar e dominar, né? Muita gente é muito teórica, estuda, sabe falar tudo, mas não pratica a parada. Então, o lance não está só em estudar, tá? E você viver e você dominar, né? E você botar o negócio para jogo, para funcionar, tá? Então, inicialmente, o que é a base do canto? São as técnicas fundamentais para todo bom cantor, que todo bom cantor precisa ter, é o alicerce. Se a pessoa não tem, por mais que ele saiba fazer melisma, saiba fazer algumas notas agudas, porque tem gente que nasce assim, né, com bagulho assim, aí consegue fazer umas notas agudas, consegue fazer até uns melismas, consegue até fazer um drive, consegue fazer algumas técnicas avançadas, mas ela se esquece de que ela precisa de uma estrutura fundamental, um pavimento, para que ela coloque esses efeitos ornamentais do canto, né, para acontecer. Então muita gente é negligente quanto a essa base do canto, quanto às técnicas iniciais e primordiais para um bom cantor, né? E essas técnicas basicamente são o quê? Respiração, é o conforto vocal, você ter os cuidados com a voz, né, que você precisa ter.
Então, nas lives com o Léo, né, com o Eli e com o Bruno, a gente falou sobre ressonância, conforto e respiração, né? Mas claro que tem outras coisas também. Obviamente não ia dar pra gente falar tudo, a gente selecionou esses 3 assuntos, mas tem mais coisas. Por exemplo, afinação. Isso é um alicerce básico para um cantor. Um cara que não canta afinado, ele não canta ainda, né? Então, a primeira coisa que ele tem que aprender é o quê? A se equilibrar, né, na frequência, na nota. O que é um cara que canta desafinado? Existe uma frequência, a nota ela é uma frequência, beleza? Sonora, você escuta isso, mas é uma frequência. Então, é um som. Uma pessoa que ela não está nessa frequência, ela está desentoada, ela está desafinada. Então, a pessoa que não se ajusta na frequência é uma pessoa desafinada, ela está desentonada, vamos dizer assim. Basicamente é isso. Então, essa pessoa ela precisa aprender a se equilibrar dentro da frequência. Basicamente, na afinação é isso. Por isso que ela é uma base muito simples, mas vocês sabem que muita gente, por mais que não saiba nada de canto, de técnica ou de teoria musical, ela consegue identificar assim, né, como é que se diz, essa dissonância, quando ela vê algum cara, esse cara desafinou, por mais que essa pessoa não cante, não sabe nada, esse cara desafinou. Por quê? Porque rola um choque, e aí a pessoa percebe que está desafinado, beleza? É assim, por isso que você percebe algumas coisas de desafinação. Mas muitas pessoas não sabem que a desafinação também tem a ver por você não ter um bom trabalho respiratório, por você às vezes nem saber que a respiração está totalmente envolvida com a afinação, e também com a situação da ressonância que eu falei até na live junto com o Bruno. Então, tudo isso, gente, vira um todo, né? Uma estrutura fundamental para que o homem, para que a pessoa, o cantor, a cantora, cante bem, tá? Então, essas bases, elas são muito, mas muito importantes mesmo. Senão, e é engraçado como a maioria das pessoas são negligentes. Por conta da ansiedade, eu quero já fazer o melisma, eu quero cantar notas agudas, eu quero fazer drive, eu quero, enfim, quero fazer notas absurdamente graves também, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Porque vê um cantor usando isso de forma, né, excelente, e aí o cara, não, eu quero, aí começa a estudar o cantor, estudar a música, o que é muito bom, só que não consegue assimilar a estrutura por detrás de toda aquela técnica, de toda aquela beleza que você vê o cara cantando. Então, você precisa assimilar qual é essa base e dominar essa base antes de você aplicar essas outras. Por quê? Porque isso vai fazer com que você aplique as técnicas avançadas, vamos dizer assim, como melisma, drive, notas agudas, enfim, com a estrutura que vai fazer com que você te ajude a não ter danos posteriormente, a longo prazo. Então muita gente até consegue, olha só, você imitar a Whitney Houston, a Beyoncé, aí faz os agudos e tal. Só que ela não tem uma base, uma base de respiração boa, de ressonância. Ela faz isso no aperto glótico e por alguma coisa ela consegue realmente até executar, né, por alguma assimilação que ela tem, mas ela acha que isso é tudo. Aí a pessoa começa a executar, fazer melisma e agudo, a dar com pau todo santo dia, e de repente ela tem um problema vocal. E aí, poxa, mas por que se eu estou cantando, né, igual a Whitney Houston e tal? Não, cantar igual a Whitney Houston não é só o lance. Você ter a estrutura muscular que a Whitney Houston tem, ou tinha, né, tadinha, ou a Beyoncé tem, né, outros 500. Então isso tudo vem decorrente do quê? De uma base, de uma estruturação para que você consiga realmente ter um aproveitamento melhor na sua execução e até mesmo o conforto. Muita gente até consegue fazer notas agudas, por exemplo, mas com desconforto. A pessoa ela vai detonando a prega vocal de tanto fazer agudo, e às vezes o músculo até vai acostumando com aquilo, mas o mau uso vai fazer com que possa ter, né, lesões futuras. Então por isso que eu me preocupo tanto com o lance da base, para conscientizá-los de que a base para o canto é o melhor caminho, para depois você estudar as técnicas avançadas, intermediárias e avançadas. O meu curso, por exemplo, o Canto na Prática, ele tem as técnicas básicas, que é essa base do canto, né? E depois tem as intermediárias e depois as técnicas avançadas. Então eu tenho essa estrutura que eu indico os alunos a obedecerem isso para poderem estruturar melhor a prega vocal, a musculatura,
o costume em usar todos esses agentes que nos ajudam a cantar com mais facilidade, com conforto e com beleza. Beleza? Então, assim, acho que eu já deixei claro aqui que existem lacunas, beleza? Que eu enxergo isso na vida de muitos e muitos cantores, até profissionais, de pessoas que né, a gente se tromba na vida e você, numa conversa, você vê que uau, a pessoa que já tem uma carreira musical, já tem um nome e tudo mais, e a gente conversa, e numa conversa você vê que houve uma lacuna. E normalmente essas lacunas sempre estão situadas nessas coisas básicas. Respiração, ressonância, essas são as mais comuns. Respiração e ressonância, essas são as percepções que menos as pessoas, por incrível que pareça, têm, sacou? E elas se dedicam a fazer um melisma muito bom, um agudo muito bom, um drive muito bom, mas não se dedica à estruturação por detrás disso, que vai levar ele a fazer isso com mais conforto. Então, conforme eu falei, o que acontece? A pessoa ela vai acostumando a fazer aquilo, aquela técnica daquele formato, daquele jeito. Deixa eu só arrumar aqui melhor. Aqui. A pessoa vai acostumando a vai fazendo. Aí o cara grava o disco, lança o disco, começa a fazer sucesso. Aí lá na frente, daqui a pouco a voz do cara, mano, eu não consigo mais fazer as notas que eu fazia, as notas agudas, eu não consigo mais alcançar do jeito que eu fazia antes, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, a minha voz está desestabilizada, eu não consigo sustentar uma nota X, eu não consigo sustentar uma nota Y e tal. Aí você vai estudar e vai ver, cara, por quê? Porque ele não respeitou esse processo de se estruturar a voz dele. Tá? Então por isso que eu estou enchendo o saco de vocês quanto a esse lance da base, né? De você se preocupar mesmo em estruturar a sua voz. E aí você percebe que essas lacunas acabam ocasionando que lá pela frente, né, o cara ele não vai conseguir mais executar o que ele executava no início da carreira dele, porque ele já desgastou o músculo de tal forma, de uma forma errada, que levou a ter lesão e tanta coisa. Aí o cara tem que reestudar tudo de novo e às vezes, obviamente, com acompanhamento de fono, de otorrinolaringologista e tudo mais, enfim, fazendo um bom exame, né? E o fono vai acompanhar a pessoa para tentar reestruturar aquilo que ele perdeu, mas que se ele tivesse trabalhado da forma correta, com a base boa, ele poderia ter tido um resultado infinitamente melhor, ok? Então, por isso que eu falo que você precisa dominar a base do canto, beleza? E o que forma a base? Anota agora aí, o que forma a base de um bom cantor, beleza? Anota aí, ó. Respiração, tá? Respiração, os cuidados com a voz, o cara saber que a musculatura ela tem que não estar nunca atrofiada quando você canta, ela não pode ter contração, porque isso vai produzir, como eu falei numa live aí, uma voz esganiçada, né? E às vezes tem cantores realmente que conseguem atribuir um tipo de arte, sei lá, de timbre, né? Mesmo com a voz com estrangulamento glótico e tal, mas que a longo prazo acaba tendo uma lesão. Isso é muito comum a gente ver na vida de vários e vários cantores, tá? Eu não vou ficar expondo ninguém aqui, porque, né, isso não é legal. Mas são pessoas que todo mundo que estrangula muito e tal, assim, cara, a longo prazo o cara começa a perder literalmente a voz. Tá? Então por isso que eu falo muito dos lances dos cuidados com a voz, de você ter conforto, saber como ter conforto cantando, usufruindo justamente da respiração, da ressonância. A ressonância é outro pilar, anota aí também, ok? Mas antes disso tudo você tem que se preocupar na ordem, se eu posso falar para vocês, respiração, cuidados, né, o conforto, afinação, porque, ou seja, você saber que esse caminho do conforto ele é derivado do apoio diafragmático, né, do impulsionamento do ar vindo, passando pela prega vocal e ressoando, isso você já atribuiu um conforto. Igual eu falei, é muito semelhante à fala. Quando você fala, né, você não se esforça muito para falar, a não ser quando você começa a deixar a voz muito alta, porque você quer se fazer ouvir, aí você começa a ficar falando de uma forma mais eufórica e pode vir a ficar rouco e tal. Por quê? Porque seu músculo não está acostumado a toda vez que você falar alto, beleza? É capaz que se você faz isso com muita frequência, a sua voz vai ficando mais estruturada para você falar alto, enfim, mas não vou falar sobre isso. A questão é que depois disso, você vai ver, ó, ou seja, por que a respiração e o cuidado? O cuidado é o quê?
justamente não ter esse estrangulamento, não ter esse conforto na sua laringe, para que ela sempre esteja soltinha, formando o som tranquilamente. Formou o som, aí vem o quê? Aí vem a preocupação com a afinação. Por quê? Afinação é você se equilibrar com a frequência, como eu acabei de falar. Então aí você vai ver que você emite um som, e que se você emite um som e você mantém esse som, isso já é uma voz mais cantada, né? A voz falada ela é dinâmica, você não fica sustentando o som. Agora, quando você sustenta a nota, você está cantando. Então é uma voz cantada. E aí você precisa fazer com que essa emissão, esse som, se equilibre ao som externo, que seria o quê? De um instrumento, de uma harmonia, né? De uma tonalidade musical. E aí você vai ver se você realmente se adequa a essa frequência ou não, se você se destoa. Então isso é desafinar ou afinar. Afinar é o quê? Você se adequar à frequência, você se ajustar com a frequência, né? A harmonia ela é formada por várias notas, né? Um acorde ele é formado por várias notas. No mínimo 3, beleza? Então ali você já tem que se diz um acorde que dá uma sensação para você, beleza? E aí você é uma nota só dentro dessa harmonia, ok? E se você estiver fora de uma dessas 3 notas, se tratando de um acorde tríade normal, você está destoando. É mais ou menos isso, explicando de maneira, tentando ser bem simplório, tá? E aí, depois da afinação, aí quando você percebe que a sua afinação não é lá essas coisas, aí então você tem que adquirir o quê? A percepção musical, que é um outro pilar aí que você pode anotar também. Percepção musical. Então, a percepção musical, ela é fundamental, né, para tudo dentro da música, que é onde você começa a se fazer existente dentro de um contexto musical, alguém que pensa literalmente dentro dessa, vamos dizer, dessa filosofia musical, ok? Que é o quê? Isso que eu falei, acordes, notas, você se equilibrar com as notas, isso tudo vai levar você a ter o quê? Percepção musical. Obviamente, muita gente não tem percepção musical. Aquela famosa pessoa que está do lado seu, assim, vai para um show ou num culto, enfim, e tá cantando do seu lado. E você é uma pessoa que consegue se encaixar mais ali, né? Ali dentro da harmonia do que eles estão cantando. Tá todo mundo cantando num coro e você consegue se equilibrar dentro daquele coro. Então significa que você está tendo uma percepção e está se enquadrando ali, ok. Mas tem pessoa que canta aqui, igual eu estava cantando aqui... You call me out upon the waters. Aí imagina que tem um cara do meu lado cantando assim. You call me out upon the waters. Enfim, imagine o cara cantando assim. Então esse cara não tem o mínimo senso de percepção. Ele não tem nada. Mas tem jeito pra essa pessoa, Mauro? Tem, é só ele. Primeira coisa, cara, que é muito louco, né? Para você se arrepender de qualquer coisa, você primeiro tem que ver que você tem o pecado. Então é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa ela tem que se perceber desentoada, ela tem que se perceber, mano, calma aí, velho. Ixi, velho, esse cara tá cantando de um jeito, eu tô cantando de outro. E se esse é o jeito certo, eu tô fora. Aí pronto. Daí já vai ser um grande passo, porque a pessoa se percebeu. Ela se percebeu. Quando ela se percebe, aí a luz começa a entrar. O evangelho é do mesmo jeito. Então, a luz começa a entrar. Então, a pessoa, caramba, eu não estou... né? Então, eu começo a me ajustar a isso. Aí eu começo a perceber. Aí a pessoa, então, por isso que eu falo, para toda pessoa tem jeito sim, desde que ela perceba isso. Então... amigo é aquele que fala, né, na cara. Então assim, se o cara é teu brother, mano, você canta muito desafinado, mas poxa, estuda, vai lá, estuda o curso do Mauro, ou pelo menos vai aprender a se enquadrar dentro, a perceber como é que você se encaixa dentro de uma tonalidade para você, né, começar a melhorar a sua percepção e começar a cantar de forma mais bonita, ok? É assim que a gente começa a perseguir o aperfeiçoamento, tá, gente? Então, assim, eu não falo, a pessoa Mauro, eu sou totalmente desafinado, cara, eu não canto nada no tom e tal. Ok, mano, você não canta, então você percebeu que você é desafinado. Agora, o que você vai fazer para você começar a mudar esse quadro?
Ou seja, perceber o que é uma afinação, o que é você se enquadrar numa tonalidade. Isso começa com beabá, gente. É beabá total, é você ouvir um som, ó. É você perceber. Você pega o violão aqui, ó, qualquer instrumento, você toca uma nota. Se você não consegue imitar o som, por exemplo, vou errar de propósito. Nossa, não tá igual, né? Até ficar igual. É simples assim. Imitei o som, me enquadrei, equilibrei na frequência dessa nota. E se eu mudar essa nota pra essa nota, tô equilibrado na frequência, mas se de repente eu começar a fazer assim, eu tô fazendo uma terça. Enfim. Mas a questão é essa, é você se enquadrar. Primeiro é o básico, beleza? É o básico. Então, para você se perceber afinado. E se eu tô dizendo isso, esse beabá, gente, né? De repente tem algum cantor aqui e fala, que saco, Mauro, essa coisa é tão básica. Não, gente, a gente tem que ter misericórdia dos nossos irmãos também que cantam desafinado, para que eles, incentivando para que eles possam cantar também, tá bom? Então, recapitulando aí, ó, eu até anotei aqui, ó, respiração, cuidado com a voz, que é o quê? O conforto vocal e tudo mais. Afinação, se perceber, percepção musical, beleza? São as coisas básicas. Teoria, um mínimo de teoria básica, né? Para um cantor é interessante. Por exemplo, como intervalos musicais. Por exemplo, eu estava falando agora aqui sobre você se encaixar dentro de uma nota apenas. Mas você, suponhamos que você cante com mais pessoas. Existe divisão vocal, por exemplo. E aí você tem que entender sobre intervalos musicais. É um mundo muito legal, né? Quando você sabe o que é uma tônica, o que é uma terça, o que é uma quinta, e esses sons, o que atribui a mistura desses sons. Então você faz uma nota, uma tônica, sei lá, e o outro faz uma terça, aí você vê que, olha, cara, existe um equilíbrio mesmo o outro fazendo outra nota. Isso que é o que? Um acorde, né? É o que o acorde faz. Porque você acha um acorde, ele dá essa sensação de bonito, de tristeza, de isso e daquilo e tal. Essas sensações são tudo produzidas por causa das misturas de notas. Então, quando a gente entende pelo menos o básico, que são os intervalos musicais, isso abre a nossa cabeça pra caramba. E a gente consegue, inclusive, o cantor, por mais que ele não toque instrumento, ele consegue até se comunicar melhor com o músico, o cara que toca instrumento, que domina, que sabe sobre todas essas coisas de teoria musical. Isso melhora a comunicação, entendeu? Então, é fundamental o cara ter pelo menos uma teoria básica, tá? E por último, né, a ressonância. Essa combinação, gente, a respiração, conforto, afinação, a percepção, tanto da teoria quanto da afinação e a ressonância, todas essas coisas, mano do céu, isso aí se você tiver isso aí você já tá cantando, sacou? Você tá cantando, você já tá num rolê. O resto são ornamentações, né? Vibrato, melisma, apogiatura, drive, notas, isso aí são coisas mais ligadas a ornamentações. Mas se você tem essa base, aí você começa a enfeitar mais a sua casa, beleza? Então se imagine assim, né? Uma casa com alicerce é o melhor tipo de casa que tem. O vento vem, né? Vem a tempestade e não derruba ela. Agora, se ela não tem alicerce, qualquer coisa vai derrubar ela. Então, por mais que ela seja ornamentada, então, numa situação igual eu falei de alguns cantores que eu conheço, assim, que ornamentou a casa, mas não tinha uma base, aí lá na frente essa casa veio a cair, né? Tô sendo bem poético, mas para que vocês entendam. Mas é uma verdade, é uma realidade, né? É uma verdade para a vida, inclusive. Mas no canto é a mesma coisa. Se o cara não tem essa estruturação boa, lá na frente a casa dele vai cair. A casa caiu, então. É isso aí, a casa dele vai cair. Por mais que ela seja linda, ela vai ser linda durante um tempo, mas no momento que a estrutura da casa não conseguir mais, porque ela tem uma estrutura muito fraca, pum, caiu, mano. Caiu a casa. Então, o cantor que ele não tem uma boa estrutura vocal, que ele não tem uma boa base, né? Ele não consegue lá na frente sustentar isso. E a gente vê vários exemplos, inúmeros exemplos de pessoas que estão danificando a voz porque elas simplesmente ligam a chave. Vou cantar e canto e é isso aí e tudo mais, e forço mesmo a prega, não tenho conforto, mas tô nem aí, tá funcionando, mas lá na frente, a longo prazo, você acaba vendo
alguns se dando mal com isso. Então, por isso que eu estou sendo bem taxativo, né, com isso. Tá? Eu quero ir para algumas perguntas, responder algumas perguntas aqui que a galera fez de ontem, tá? Para não deixar batida, né, a live que era para ter rolado ontem. E eu vou falando aqui. Algumas são meio repetitivas, então eu vou meio que fazer um resumão aqui, tá bom? Por exemplo, a pessoa perguntou aqui o que é o apoio diafragmático, né? Eu preciso usar isso mesmo? Então, né, eu acho que obviamente você precisa usar. O diafragma, gente, assim, para quem não sabe, é um músculo, né, que ele se situa entre essa parte do abdômen aqui e essa parte torácica. Nossa parte aqui onde está o pulmão, o tórax, então, toda essa parte aqui. Então você tem as vísceras aqui na nossa, né, as tripas, tá ligado? Né, aqui embaixo. E ele como se fosse um guarda-chuva, assim, saca? Tá dando para ver aí? Sei lá. Tipo um guarda-chuva. E aí, quando você inspira, o diafragma, ele vai para baixo e por isso que a barriga enche, porque as vísceras, elas são empurradas para frente, as tripas vão para frente, entendeu? Por isso que o bucho cresce. Então, porque você encheu o pulmão, o diafragma ele desceu. Só que o diafragma, ele é um músculo. Então, ele é um músculo que ele é responsável para fazer o quê? Para expulsar o ar. Quando você joga o ar para fora, o diafragma ele sobe. E aí ele expulsa o ar do pulmão. Sacou? Então, o apoio diafragmático no canto, principalmente, o que significa isso? Significa que se ele é o cara, como ele é um músculo, então a contração dele, a forma que ele se move, ele pode ser dominado, vamos dizer assim. Você literalmente consegue controlar esse movimento, vamos dizer assim. Então o diafragma ele vai controlar esse movimento que vai expulsar o ar. Então se você, por exemplo, Mauro, eu não consigo fazer uma frase e tal, por quê? Porque você gasta o ar muito rápido. Então esse músculo você não está controlando ele, você não está controlando o seu apoio, ok? Por quê? Porque você só pensa que é só cantar, blá, e acaba o ar. Então, ou seja, quando você pensa no diafragma, no apoio diafragmático, ele é o agente que vai impulsionar o ar. Com isso, se impulsiona o ar, ele vai impulsionar o quê? O som. Porque o ar, quando ele passa pela prega vocal, né, pela laringe, aqui, por todo esse aparelho fonador, ele vira som. É como se fosse um apito, sacou? Vira som. Então, se é o diafragma, olha só o mecanismo, como é que é a coisa mais linda. Ou seja, para sair o som, para a gente falar, se quer, cantar, para emitir o som, é necessário o ar passando pela prega. Mas o cara que faz expulsar esse ar é o quê? O diafragma, ok? Então, se você precisa usar o diafragma, não tem como. Você usa o diafragma o tempo todo. A questão é você ter a consciência de que você pode controlá-lo. E tá aí o macete. Ou seja, se você coloca ele, se você controla isso, ó, tipo, por exemplo, em vez de você respirar assim, ó, de uma vez, você vai controlar a saída desse ar. Você controla. E o ar tem que ficar retinho. Ok? Isso traduzido no som, ok? Eu estou fazendo sem som, porque eu só estou, né, fazendo som de ar. Quando eu faço isso, a minha prega, a corda vocal, ela dilata, então por isso que só sai som de ar. Agora, se eu quero emitir o som, ela vai juntar a prega vocal e aí vai virar como se fosse um apitozinho e aí vai formar o som, beleza? Aí os músculos vocais vão trabalhar, beleza? Então, ó, quando eu faço isso, desculpa, quando eu emito o som, então eu estou fazendo aqui, ó, controle. Você vai sentir, se você pensa desse jeito que eu estou falando, você vai sentir o seu abdômen, o seu diafragma, essa parte mais rígida. Então, isso é o apoio. Sente o apoio e emite o som, ok? Basicamente é isso. Só que você precisa ter, além do apoio, ter, obviamente, a noção da afinação. Por isso que eu estava falando sobre afinação, de manter esse equilibrado. Então é todo o mecanismo. Então quando você entende esse mecanismo, você está entendendo o que te faz cantar. É a base, sacou? Por isso que é importante você aprender sobre isso. Então, por exemplo, a próxima pergunta vai ter, é o resultado disso. Como ter conforto nas notas?
né? Ou notas normais, né? Ou na região aguda também, que é o que todo mundo sempre está preocupado, né? Mas a primeira coisa de você se preocupar com o agudo, você precisa se preocupar em como ter conforto numa nota simples cantada na região oral, né, da cavidade oral, que são as regiões que você vai encontrar mais conforto para cantar. Nas notas, o que significa isso? Você está numa região confortável, que é outra pergunta que eu já vou responder aqui também, né? Como é que eu... Cadê? Como eu sei qual é o tom mais confortável para minha voz? Como é que você sabe? Vou responder as duas aqui. A região confortável para sua voz normalmente sempre vai ser a região, as notas que compreende, né, que ficam mais na região oral. O que é a região oral? A região da fala, essa da cavidade oral, região da fala, de oralizar, ok? Então, você, toda região cantada, se eu peço para você fazer uma região, por exemplo, suponhamos que a sua região é a mesma da minha. O que seria a região da mesma da minha? Que você fala na mesma tonalidade, no mesmo jeito que o Mauro fala, beleza? Agora tem uns que vão diferenciar pela estrutura, né, pela fisiologia do cara, que ele nasceu assim, ele vai falar mais grave e tal. Aí não é natural para mim, por exemplo, falar assim. Então eu já estou forçando, não é a minha região natural. E nem assim, se eu falar assim, não é a minha região natural, porque é muito agudo. Eu não falo aqui, eu falo aqui. Aqui é a minha região, ok. Então, ou seja, todas as notas que eu cantar mais ou menos dentro desse range que eu chamo, né, desse espaço de notas que compreende aqui, eu vou me sentir confortável. São notas que eu não vou ter muito esforço para cantar. E essas são as melhores notas para você identificar o seu conforto e também a sua região tonal natural, beleza? Antes de querer ir para o grave ou para o agudo. É a primeira coisa. Primeira coisa que você precisa assimilar é sempre no lugar mais fácil, gente. Não no lugar mais difícil. Então, não faz sentido você querer assimilar isso em notas agudas e nem graves, tá? Então, região oral, você vai assimilar esse som, ok? Então, você emite o som, por exemplo, conforto. O conforto ele vai estar ligado a essa impulsão natural que você, quando você fala, por exemplo, você não fica contraindo, você não respira, contrai o abdômen e fica falando assim, igual eu falei no outro live. Você não fala assim, cara. Você respira e você tem naturalmente, isso é seu, Deus já te fez assim, você tem naturalmente uma impulsão. Ou seja, você enche o pulmão para falar, porque você precisa desse ar, né, girando dentro de você aqui, passando pela prega para você emitir o som e fazer se comunicar. Então, quando você tira o som de dentro do seu ar, né, do pulmão, ou seja, o som passa, o ar passa por aqui e emite o som, ele vem através de um impulsionamento natural. Você respira. Então, toda vez que você não faz isso, para você continuar falando, você respira e emite o som. Então, pensa a mesma coisa, gente, quando você canta. Então, quando você canta, a única diferença é que em vez de você ficar falando essa coisa com ar, sem você sustentar uma nota, né? Fala isso, você não sustenta nota quando você fala, igual eu acabei de falar, já estou sendo repetitivo, né? Então, você assimila ao que você canta. Ou seja, por que eu estou falando isso? Quando a pessoa liga a chave, vou cantar, mesmo que seja uma nota fácil, o cara ele já comprime a glote. Eu não sei o que ele tem que ele... Vou cantar. Uma nota aqui igual nessa que eu estou falando. O cara ele vai fazer o cara vai fazer alguma coisa assim. Ele faz um jeito assim, não. Vou cantar. Não, entendeu? E ou seja, o que é na fala? Na fala, a região. Ei, eu falo assim, eu falo aberto. Ei, cara, beleza? Ei, se você pega essa mesma sensação e traduz em som, ei, cara, é assim que eu falo. Você vai falar assim. Aí a voz, ó, nisso você teve o quê? Conforto. Ficou tudo soltinho, bonitinho. Ei, cara, e aí, tudo bem? Como é que tá? Então, se você traduz isso com canto, você canta, a voz fica solta. Então, olha a diferença se eu cantasse isso comprimindo a glote, que é o que a maioria faz. Comprimir a glote. Ou seja, o som fica esganiçado, fica feio, né? E nada confortável, começa a dar coceira na garganta, aquela coisa. Então, isso representa desconforto. É assim que você vai saber que você está fazendo de forma errada. Ok? Tô dando muita dica aqui, né? É muito difícil falar tanta coisa assim, né? Em uma live, tá, gente? Por isso, relembrando aqui, que isso tudo tá detalhado no meu curso, a base do canto, que vai estrear amanhã, beleza?
Amanhã, só no período de 9, por isso que a gente está trabalhando com a galera lá no grupo, no WhatsApp. Ah, Mauro, mas como eu faço para fazer seu curso? Muito simples, você vai clicar lá vai na minha bio lá do Instagram, clica no link que está lá, e aí você vai ser encaminhado para o WhatsApp, e onde você vai conversar com a minha equipe, onde estão tendo as dicas vocais, mais dicas lá, o Mauro falando, eu estou lá falando, algumas dicas vocais, e também a minha equipe está lá de prontidão para tirar todas as suas dúvidas, e amanhã a gente vai estrear um curso super, ultra, mega baratinho. Quem já acompanha meu curso, o máximo lá, que é o Canto na Prática, que tem técnicas básicas, intermediárias e avançadas, sabe que o valor é alto, né? Eu sei disso, mas realmente a gente precisa cobrar por isso, porque é uma equipe absurda, muita gente sobrevive disso, que trabalha com a gente, e também muita gente, e também a estrutura, para você manter uma plataforma, uma equipe, ter um professor todo santo dia lá, que é o que temos lá, todo dia tem um professor tirando dúvida, é uma estrutura que precisa de dinheiro, tá bom, gente? Então, assim, sendo bem sincero. Mas a gente formatou um curso chamado A Base do Canto, por isso que eu tô aqui falando sobre a Base do Canto, também, onde você pode fazer parte a partir de amanhã, só que as vagas são absurdamente limitadas, porque a gente sempre tem acompanhamento, então a gente não tem tanta gente, ainda mais nesse período que a gente está disponível para estar ali, tá? Então, acho que, se eu não me engano, vai ser de 9 da manhã, 9 horas da manhã em ponto, vai abrir e vai até às 19. Quem entrar, entrou, quem não entrar, não entrou, e sinto muito, tá? Porque é o que sempre acontece, a galera, aí eu vou me deparando com o povo por aí, a galera vai falando, poxa, mano, não consegui fazer e tal. Então, tem que entrar lá e conversa lá com a galera lá no grupo, lá no WhatsApp, que eles vão te falar tudo sobre isso. Mas vamos lá, voltando ao assunto do conforto, tá? Então, ou seja, tanto para você descobrir a sua região tonal, assim, que você, minha região é mais ou menos essa aqui, quanto para o lance do conforto, porque um está ligado ao outro, por isso que eu estou respondendo essas duas perguntas ao mesmo tempo. Ou seja, o conforto ele está ligado, né, com o fato dessa saída de som tranquila e serena, sem estrangulamento, sem esforço, sem contração, tranquilo. Que a voz sai assim na região da fala. Tá parecendo um jingle isso aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Próxima pergunta, que a live vai acabar daqui a pouco. Meu Deus, eu falo muito, gente, eu sei. Qual cavidade de ressonância se usa nas notas agudas? Tá, isso já vai responder também a outra pergunta, que era conforto nas notas agudas. Do mesmo jeito que eu falei sobre a cavidade oral, existe a cavidade nasal, beleza? Que a cavidade nasal é responsável pelas... não é que é responsável. O responsável pelas notas agudas, na realidade, é uma contração muscular, né? O músculo, na realidade, né? A nossa prega vocal ela é composta por vários músculozinhos, né, gente? Então, o músculo ele vai trabalhando conforme a tonalidade que você canta. Então, na tonalidade da fala, da uso oral, igual eu falei agora, o músculo ele trabalha de forma muito mais tranquila e tal. Só que quanto mais agudo você vai querendo emitir o som mais agudo, o músculo ele vai se esticando mais e vai usando se transformando lá no CT, que é o cricoaritenoide ou cricotireóide. Vai procurar lá no Google que você vai achar o nome disso aí. Mas aí a gente fala CT para ser mais fácil. O músculo do agudo. Ok? Só que o músculo do agudo, só ele sendo ativado e você não usar a cavidade correta, isso não vai te ajudar. Então você não vai ter o quê? Conforto. Para o músculo agudo ser ativado ao mesmo tempo, mais que você consiga ativá-lo, né? Por exemplo, se eu cantar uma nota aguda assim, ai meu Deus, como dói cantar aguda assim, ok? Vocês devem estar rindo um monte aí, né? Porque eu tô usando um músculo agudo? Tô usando, só que eu tô contraindo ele. Então, eu tô, de novo, fazendo estrangulamento glótico, não está confortável, não é saudável, blá, blá, blá. Pode, a longo prazo, detonar minha voz e a mesma coisa que eu falei no início aqui dos cuidados com a voz. Então, para isso acontecer, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que enviar a voz para a cavidade correta, que a cavidade correta é o encaixe, é o quebra-cabeça, gente. É a cavidade nasal, que se situa aqui, ó, nessa região da nasofaringe, beleza? Então a cavidade nasal é essa região mais pra frente. Sabe quando a gente fala assim, e a voz fica nasal? É essa cavidade que está ativada de forma exacerbada. Mas se você combina
Ou seja, a respiração, ó, o apoio diafragmático, esse som passando, mas passando pelo CT, né, pelo músculo do agudo, assim, ó. Quer dizer, passando pelo prega vocal, mas o músculo do agudo trabalhando direitinho, e você envia com espaço, né, com espaço e tranquilidade para a cavidade nasal e oral também, porque tudo tem que estar bastante expandido para ressoar bem, aí você tem mais conforto nas notas agudas. Por exemplo, eu até exemplifiquei na última live, quando você faz uma nota aguda, para você saber que ela está confortável ou não, pensa na sensibilidade dessa nota se você estivesse chamando alguém usando a mesma nota. Para isso, obviamente, você tem que ter percepção de afinação, por isso que uma coisa liga com a outra, ok? Você tem que saber que é a nota. Então, você está querendo cantar uma nota... Yay! Ei! Yay! Vamos pensar nessa nota aqui, ó. Olha a diferença de eu fazer essa nota construção. Ei! Ei! Tô usando até um pouco nasal, mas tá comprimido, beleza? Agora, se eu penso nessa nota, chamando alguém, lembra qual o som da nota? Não. Ei! Ei! Ei, cara! Sabe, se você pensa nesse som, você vai ver que a sua voz ela vai amplificar de uma forma muito natural. Ei! Ei! Você ataca. Você pega, respira e ataca. Ei! 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 Você ataca, né? Com o diafragma. Respira e ataca a nota. Ei! Ei! Aí você anota, ó, você vai ver que você tem um conforto. Então o grande lance é você pegar isso e sustentar. Ei! Ok? Ei! Sustentei a nota. Então, com isso, opa, calma aí. Não é ei! Ei! É ei! Olha a diferença de som, diferença de conforto, ó. Diferença, ó. Ei! Ei! Estrangulamento. Agora, abertura, ó. Eu abro tudo, o ar passa, abro, ressoo, deixa a nota sair. Por que muita gente tem medo de cantar agudo? Não canta agudo, porque tem medo. É o contrário que eu ia falar. Porque tem medo. Medo de soltar. Sabe o medo de solta essa voz, cara? Oh, solta essa voz. Então, medo de ressoar a nota. Medo. Sei lá. Medo de escorregar, porque, não, se eu fizer isso eu vou escorregar e vou desafinar. Aí a pessoa acaba, no final das contas, estrangulando e fazendo com que a voz dele se porte de um jeito que não é legal, né? Nem saudável, nem bonito, nem belo. E também que não tem muito respaldo de ressonância, de som, de corpo vocal. Então, quando o cara pensa assim, ele já expande de cara. Então é um jeito muito natural, Deus já fez a gente assim. A gente que muda, que essa coisa na nossa cabeça, um processo muito mental, assim, né? Ou seja, ó, pensa no som aberto. Yay! Aí a nota aguda você que vai definir. Mas, obviamente, gente, pelo amor de Deus, não vai numa nota aguda. Ei! Não vai para essas notas ainda de cover belt lá, da coisa mais agudona. Não, vai, calmo, gente, fica calmo. Vai de pouquinho em pouquinho, degrau a degrau. Por isso que eu falo, se centraliza. Primeiro, qual é o seu centro? Região oral, as notas que você consegue fazer na região oral. Esse é o seu centro. Equilibrou ali, aí você vai subindo o degrau. Devagar. Por quê? Porque o músculo, gente, o músculo do CT, ele normalmente nunca, na maioria das pessoas, está trabalhado. O músculo que você tem mais conforto é o oral, por quê? Porque é ele que você usa o tempo inteiro. Já o CT, músculo do agudo lá, você não usa, você não fica falando agudo demais. Quando você fala muito agudo durante muito tempo, falando quando é que você fala agudo? Quando você está rindo, quando você está empolgado, falando alto, aí você está usando mais o músculo do agudo, normalmente. E aí o que acontece logo depois que você faz isso muito tempo? Você fica rouco. Por quê? O músculo não está acostumado. Então você tem que fazer um carinho nele, você tem que trabalhá-lo, fortificá-lo, beleza? E ao mesmo tempo deixar sempre a voz expandida e fazer isso. Por isso que você precisa de exercícios vocais, de fazer isso o tempo inteiro para o músculo trabalhar e tal. E criar memória muscular também, que é muito importante. O que é memória muscular? Tipo assim, você vai usar o músculo do nada e ele não vai dar certo. Então você precisa criar esse caminho. Por isso que vem o aquecimento vocal também, é imprescindível. Para você ativar de novo, relembrar o músculo, o caminho. Aí depois que você relembra ele, aí você pode usar ele de uma vez, né? Sem essa passagem. O que é relembrar o músculo? É fazer essa transição de grave e agudo para o músculo relembrar todo esse caminho, todo esse estiramento. Ok? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Meu Deus, está acabando. Já respondi.
Quando eu sei que minha respiração diafragmática está bem condicionada. Quando primeiro você tem que ter essa percepção, beleza? Se você consegue fazer, primeiro o exercício certinho, o exercício básico do esse exercício ele tem que ter um ataque, essa entrada, beleza? Ela tem que ser certinha. Você tem que sustentar por um bom tempo e tem que a grande lance que você vai saber que se você está fazendo exercício bom certinho é quando ele fecha certinho. Quando ele fechar certinho, o que é fechar certinho? Que é o fade out, como se tivesse um volume abaixando, mas sem ter nenhuma variação. Até sumiu o som, ok? Não sei se deu para ouvir aí, mas é isso. A mesma coisa, você tem que traduzir a mesma coisa por uma nota, ok? Yeah! Até fechar em boca que usa. Eu fiz rapidão, mas imagina que você vai sustentar muito tempo. Aí quando você calcular que, acho que meu ar vai acabar, muito antes você já tem que calcular isso para você fazer o fade out perfeito. Porque se você não calcular isso, o que vai acontecer? Quando você tiver você vai cantar com uma coisa que a gente chama de ar residual. O ar residual não é legal porque é um ar que está acabando, então ele vai ficar falhando. Então não pode acontecer isso. Tá bom? Então esse é um grande lance. Você traduzir a mesma coisa que você faz no exercício com a respiração, com a nota. E aí, obviamente, depois que você vai trabalhando músculos agudos e tal, você tem que fazer isso em notas mais altas. E acabando do mesmo jeito, tá bom? Tô fazendo rapidão aqui que eu tô preocupado, vai cair o bagulho aqui. É isso. É isso, gente. Esse aqui eu respondi bastante pergunta. Espero que vocês tenham curtido a live. Vocês gostaram? Dá um feedback aí. Relembrando, pra você que, puxa, Mauro, que assunto massa, me pirei, quero desenvolver esse bagulho, não sei o quê. Então, vá lá agora. Hoje é o último dia, né, do lance aí, porque eu acho que é o último dia, se eu não tô falando besteira. Entra lá, o link ainda está na minha bio. Clica lá, já tem uma galera lá, né? A gente está fazendo essa parada desde o início da semana, dos grupos VIPs no WhatsApp, onde a gente está trabalhando ali desafios vocais e interagindo com a galera. É uma maneira mais eficaz de interagir, porque no WhatsApp a galera posta ele cantando, um videozinho dele cantando, aí minha equipe tá lá. Então a gente começa a interagir e fazer tudo. E amanhã, às 9 horas da manhã, a gente, outro detalhe que eu esqueci, só para quem tiver nesse grupo no WhatsApp, que a gente está trabalhando lá com a galera, vai ter acesso a uma baita desconto e bônus na assinatura desse curso A Base do Canto, que já tem um preço, obviamente, muito abaixo, tá, gente? Já para não assustar vocês. Mas é uma maneira também que a gente encontrou de ajudá-los mais ainda mais nesse momento que a gente vive aí, para que vocês possam ter, né, agora que vocês estão tendo tempo, né, se dedicar a essa arte de cantar, enfim, estudar, a se aperfeiçoar e colocar sua voz para jogo aí, e quem sabe para abençoar muita gente também, né, com a mensagem, ou seja, uma mensagem com uma boa voz, uma boa arte, uma boa música, ela tem um poder de alcançar muitos corações e ajudar muitas pessoas. Então, é a nossa maneira também de estar ajudando vocês, tá? Então, por isso que eu tô aqui distribuindo gratuitamente esses conteúdos para vocês, mas, obviamente, aqui é limitado. Então, se você quer aprofundar mais, clica no link lá que você vai ter acesso ao grupo no WhatsApp e também amanhã fica ligado às 9 horas em ponto, vai abrir esse bagulho aí, que vai ser meio relâmpago, de 9 às 19 horas, né, à noite e tal, às 7 da noite, com esses esquemas bônus e coisas especiais para vocês que querem se aperfeiçoar nesta arte. Beleza, gente? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. E é isso. Amanhã é isso. As matrículas serão abertas isso aqui. As matrículas, esquecendo da palavra-chave. Matrículas. As matrículas para a Base do Canto serão abertas das 9 até as 19 da noite. Depois disso fecha, tá, gente? Todo mundo sabe que o meu curso nunca ficou aberto. Ele é aberto de momentos em momentos durante o ano. Por quê? Porque a gente tem uma equipe, tem toda a estrutura e a gente, para atender bem a galera que chega, a gente precisa limitar mesmo a quantidade de pessoas. Então, amanhã é o dia, entra lá e é isso aí. E a gente vai se ver na telinha, vai se ver de várias formas aí, tá bom? Beijo pra vocês, obrigado aí por terem estado comigo e obrigado pelas orações aí que orou por mim aí, porque ontem eu tava mal,
Tá bom? Desculpa qualquer coisa aí. Deus abençoe. Falou!